Prontinho, tá gravando. Mais uma vez, muito bem-vindos, boa noite, para ficar gravado aqui, né? E a gente vai conversar hoje com a Marcela Elisa sobre comunicação afetiva, como ir além da venda. Estou bastante ansiosa por esse conteúdo. Eu acho que é um conteúdo que vai ser levado muito como bate-papo, né, Marcela? Isso. Mas que a gente saiba aproveitar bastante. É isso. Manda ver, Marcela. Obrigada, Verônica. Tá sendo muito gostoso participar do clube e tem sido muito revelador, assim, para mim, tudo que a gente consegue compartilhar e trocar no clube. Obrigada pela oportunidade. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcela, eu sou mãe do Francisco, de 18 meses, completados ontem. Moro aqui em Bom Jesus dos Perdões, na roça. Então, assim, a primeira coisa que eu já me adianto, eu bem acendi aqui uma vela para a internet ficar maravilhosa, do começo ao fim. Porque começou a chover agora, então, mas, né, a chuva também está sendo boa. Então, não vou reclamar. Eu trabalho com comunicação, não faz muito tempo, mas eu me formei em relações públicas já faz bastante tempo. E eu sempre achei, assim, engraçado falar que eu trabalho com comunicação, porque eu sempre achei que eu não era muito boa na maneira que eu me expresso, assim. Nunca confiei muito nessa parte, né, em mim. Até que eu comecei a fazer um mestrado agora. Acabei de defender meu mestrado em fevereiro. E aí sim a escrita se abriu assim para mim como um campo mesmo, assim, de tanto de pensar mesmo quanto de escrever, botar a mão na massa, sabe? Desenvolver uma escrita. E aí eu tive contato nesse tempo com a comunicação afetuosa. Na verdade, assim, a Ana Holanda, que é uma escritora, né, se eu não me engano, foi editora-chefe da revista, não é Bons Fluidos, mas esqueci Vida agora o nome. Simples. Vida Simples. Eu ouvi falar pela primeira vez da Ana Holanda no Clube dos Realizadores, para ser bem sincera e honesta. Então, eu já fazia esse tipo de comunicação e nem sabia, não tinha nome. Eu chamo de comunicação afetiva, na verdade. Ela chama de comunicação afetuosa. Mas a gente parte meio que da mesma raiz, digamos, que a comunicação como ferramenta de encontro com o outro. É basicamente falar sobre comunicação afetiva, aquela comunicação que convida o outro, sabe? E aí eu fiquei pensando bastante assim, por que não olhar essa comunicação pelos olhos do empreendedorismo, né? Afinal de contas, assim, a gente sabe, da minha visão, eu sei, assim, que a gente vai passar um bom período, imagina, muito mais do que eu acho que a gente possa imaginar, na verdade. Eu acho que aí uns 2 anos, digamos, com bastante... Eu vejo com bastante escassez, assim, no sentido de trabalho, desse trabalho convencional, né? Que a gente chama segunda a sexta, das 8 às 5, certinho, salarinho todo mês. Eu acho que essa escassez desse tipo de trabalho só vai crescer daqui para frente. E aí entra que as pessoas começam a empreender, mais do que já empreendem, né? Então eu comecei a ver na internet, principalmente, que a maneira que as pessoas se comunicam, né? Pela via dos seus negócios, claro, porque eu estou falando aqui para empreendedores e empreendedoras, mas também pela maneira geral que elas se colocam mesmo, né? Então, o que eu pensei de falar hoje? O título da palestra é Comunicação Afetiva, como ir além da venda. Eu vou ficar olhando para baixo, desculpa, mas é que eu tenho uma colinha aqui no meu telefone. Comunicação afetiva, como ir além da venda. E assim, o que eu tenho para falar, para compartilhar, é exatamente essa frase. Tudo que eu tenho para falar hoje pode ser incluída dentro dessa frase. Mas eu vou começar de trás para frente. Então, a primeira coisa que eu acho importante da gente falar é sobre a venda.
Quando eu pensei em começar a oferecer esse tipo de comunicação para pequenos negócios, me veio muito a pergunta de será que pequenos negócios, não sei, será que eles se enxergam nesse tipo de comunicação? Porque o pequeno negócio tem-se a imagem, né? E aí eu acho que é uma imagem bastante eu acho que é uma imagem verticalizada, sabe? Uma imagem do pequeno negócio não muito fiel ao que realmente é. Mas é aquela imagem que o pequeno negócio, ele está preocupado exclusivamente em vender. Porque geralmente é a maior parte da renda daquela família, ou se não a única renda, né? Vem desse empreendimento. Então, obviamente, a venda é muito importante, né? A grana no bolso mesmo, fazer a operação. Porque isso paga, imagino, como diz a minha amiga Canela, que eu acho até que está aqui, paga os boletos do mês. E eu acho honestíssimo o pequeno negócio pensar dessa maneira. No entanto, eu fico me perguntando assim, e se a gente encarasse a venda não como um fim em si mesma, mas um processo mesmo que acontece, né? E nesse processo, a gente vai falar não só da maneira com que a pessoa se coloca para efetuar a venda lá no final, mas também das maneiras. Porque existem várias maneiras de você conseguir lidar com o seu negócio e fazer efetuar uma venda. Ela comunicação. E uma das de comunicação ativa. Não é a única via. É a via que eu acho ser bonita, é a via que eu acredito que tem resultado, inclusive, né? No sentido de mensurar mesmo resultados. E aí, que eu pensei? A gente, quando eu falo comunicação afetiva, como ir além da venda, eu acho muito importante deixar aqui claro que o ir além, ele passa pela venda. Então, o ir além da venda não exclui a venda. Não é uma comunicação que não se preocupa com a venda. Ela passa pela venda, mas ela vai mais um passo, digamos assim, sabe? Esse é o ir além. Obviamente, assim, eu vou falar aqui, vou dar um exemplo, por exemplo. Uma vez eu trabalhei com um negócio que me questionava frequentemente que os nossos trabalhos nas redes sociais, eles não surtiam efeitos de dinheiro, de maior rentabilidade do negócio. E aí eu fiquei bem aflita assim na época, e ainda é uma aflição que surge, que ainda paira muitas vezes que eu trabalho com os clientes, né? Muitas vezes paira ainda esse medo da comunicação não surtir efeito na rentabilidade do negócio. Só que aí eu acho que a gente pode pensar bem que a comunicação não é a única coisa que o serviço ou aquele serviço ou aquele produto se refere. Então, o serviço, se for um serviço, por exemplo, ele precisa contar com a entrega, com a aparência, com a qualidade do produto, com a rede da pessoa, do negócio, com a rede, né, que ela se relaciona. Então, tem várias coisas que permeiam uma venda. Então, essa comunicação na qual eu trabalho com os meus clientes, ela sim se direciona à venda. Ela sim passa pela venda. Mas a gente nunca fala, assim, de primeira, sabe? Aquela primeira reunião com a pessoa que eu vou organizar a comunicação. Eu Puta, acho que não eu nunca conheço. vivi a Não. situação de Olha, que a comunicação, a primeira coisa que a gente falou eu quero aumentar minha rentabilidade em 50%, sabe? Nunca foi uma conversa assim.
apesar de depois a gente sempre falar de números. Então, vocês acham que eu tô indo muito rápido? Sim? Não? Porque às vezes eu... Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá? Tá bom. Porque às vezes eu começo a falar, e às vezes é bom me dar, se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa, me dá uma puxada na linha. Então, vou dar um exemplo. Quando eu fechei agora, tem pouco tempo, uma parceria com uma terapeuta ayurvédica chamada Andrea Joaquim, e ela é uma mulher super, posso falar palavrão, né? Posso, super foda, assim, na questão da Ayurveda. Ela tem dicas, assim, simplérrimas e espetaculares que mudam o dia, sabe? Eu tenho a Andrea como uma pessoa, como a minha terapeuta ayurvédica, além dela ser uma pessoa muito querida. E ela está lançando um curso agora que vai falar, que chama Inspirações Ayurvédicas para o Dia a Dia. E aí ela me chamou para fazer o texto de lançamento do curso. O texto voltou algumas vezes com ela, porque como a nossa conversa é bem fluida, ela ia falando, putz, Marcela, isso aqui, ó, não é muito isso aqui. Eu pensei, sabe, então a gente trocou bastante ideia, e isso para mim é bem fundamental na hora de criar comunicação para aquele negócio, né, aquela pessoa. E aí, quando eu escrevi o texto para ela, teve um dia que eu parei e pensei assim, gente, quanto tipo de rotina existe? Cada pessoa apresenta várias rotinas, na verdade, né, em épocas da vida diferentes. E as pessoas apresentam por si só rotinas diferentes. Então, quando ela escreve lá Inspirações Ayurvédicas para o Dia a Dia, ela certamente está dando alguma dica muito, assim, sutil, a qual todo mundo pode aproveitar. Então, no texto, o que eu fiz? Eu escrevi vários tipos de rotina, assim, que poderiam existir. Comecei o texto. Se você acordasse todos os dias, comesse o seu ovo, tomasse o seu café, fosse levar o seu filho na escola e depois volta para, sabe? Eu fui inventando, fui colocando várias rotinas para pessoas que sim, você que gostaria, seja ele qual for, que tipo de dia que você vai ter, esse curso é para você. E aí foi um texto assim que a gente deu muita risada depois juntas, né, de áudio, falando que é isso aqui, é exatamente isso aqui. A gente vibrou assim, falando, é isso aqui que é isso aqui que eu quero falar. Ela falou. Eu falei, bom, tá. E aí eu comecei a pensar assim, quando que acontece isso com a comunicação? Não sei se vocês aqui que estão assistindo trabalham com comunicação ou se vocês têm algum negócio, né, e se comunicam por meio dele. Mas eu fico me perguntando assim, quando a comunicação realmente impacta a gente? Ainda mais nesse mundo agora, nesse mundo totalmente novo, que para mim é totalmente novo esse mundo, assim, dessa magnitude, digitalmente falando. Eu vivi ali um mundo digital, mas dessa magnitude, para mim, é completa novidade. As pessoas começaram eu acho que estão se sentindo obrigadas, né, a falar. Tanto falar mesmo, como eu estou falando agora, quanto escrever, quanto falar por, sei lá, imagens. Porque como a gente está aqui, tô com essa restrição toda do contato físico, o que nos dá essa ponte com o outro hoje são as palavras, né? E eu fico me perguntando, quando a comunicação que a gente vê rodando aí no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, quando essa comunicação impacta realmente a ponto de você olhar aquele serviço ou olhar aquele produto e pensar, nossa, falou em algum lugar que eu nem sei dizer aonde que é, mas falou comigo, isso aqui, sabe? Então, a comunicação afetiva, quando eu olho para ela assim como uma possibilidade de
de se colocar como uma possibilidade de ocupar um lugar daquele negócio, né, daquela pessoa que está atrás daquele negócio, eu vejo a comunicação desse jeito, assim, só pode ser desse jeito. Aí eu sou bem pensando como que a comunicação impacta, ela só impacta desse jeito, né? E aí, agora eu vou entrar numa parte, ó, são 7h20, tá tudo certo, eu pensei em falar aqui no máximo uns 35 minutos. Eu pensei assim, de falar uma parte de como a comunicação afetiva, ela pode assumir várias roupas, digamos. E aí eu pensei em algumas maneiras, para colocar a comunicação num lugar que seja, para que vocês possam manusear, mais ou menos isso. Como se vocês pudessem manusear a comunicação de verdade, não ficar lá só no mundo das ideias, né? Um desses tipos de comunicação é a comunicação como pessoa. Então, assim, eu vejo a comunicação afetiva aquela que, em hipótese alguma, pode partir da neutralidade, sabe? E isso eu aprendi no mestrado mesmo, fazendo meu mestrado com o meu orientador, professor Eduardo Marandola. Ele falava para mim assim, a pesquisa científica, né? Porque no mundo científico a gente tem bastante dificuldade de se colocar como pessoa. As pessoas, não as pessoas, mas é comum ouvir essa coisa de, o cientista é neutro, o cientista não pode ter partido, não pode tomar parte da coisa, né? É um olhar neutro. E o meu orientador vai no caminho completamente contrário a isso. Ele fala que o cientista, sim, se coloca na pesquisa, sim, tem o olhar dele, e pode ser dito isso no texto científico. E aí eu penso a comunicação afetiva também nessa linha. Uma comunicação que não parte da neutralidade. Não parte assim, eu tenho um negócio, não sei, tenho um orquidário. E eu vou falar do orquidário sem falar absolutamente nada de mim, sabe? O orquidário é uma empresa. Não, não é. O orquidário é alguém, né? E esse alguém, quando o orquidário começa a ser visto pelas pessoas que o consomem, que compram as flores, que compram os adubos. Quando essas pessoas começam a olhar o orquidário como uma pessoa, mesmo com né, com rosto, com gostos, com opiniões, elas se identificam, mas eu estou dizendo que você se colocando dessa maneira no seu negócio, certamente você vai atrair pessoas que compactuam com aquilo, né? E aí eu acho que a gente cai num erro fatal, assim, num erro que é grande. Grande no sentido de forte, né? Eu caio nesse erro algumas vezes e eu acho que muitas pessoas caem. Que é isso, quando você se coloca no seu negócio, com a cara do seu negócio, na comunicação, né? No Instagram, no Facebook, você está se colocando, né? E isso vem um pouco com a coisa da vulnerabilidade. Como assim eu vou falar de mim? Como assim eu preciso assumir uma posição? Sim, é isso. E vai ter pessoas que vão falar tchau e vão ligar lá clicar lá no deixar de seguir em 1 segundo. E tem pessoas que vão querer ouvir mais, né? Então, tem pessoas que vão querer saber mais e procurar outras fotos lá no fim do feed, alguma coisa desse tipo. Então, eu acredito que a comunicação, ela parte disso. Ela parte de alguém que tem uma história. E tendo uma história, ela vai convidar as outras pessoas para participar dessa história. E aí vem o segundo tipo de comunicação que também me soa como comunicação afetiva, que é aquela que é um convite, né? A Ana Holanda, ela falou uma coisa muito maravilhosa num curso que eu fiz dela. Ela fala assim, a comunicação afetuosa é quando você
no seu texto, no seu post, na sua legenda do seu texto, no seu artigo do LinkedIn, você convida o outro, o leitor, e quando ele vê, ele está na sala da sua casa, você está servindo um bolo, um café, e aí você fala tudo que você tem para falar. Mas primeiro você convida o leitor para sentar no seu sofá e comer o bolo. Então, isso para mim ficou assim, totalmente marcado mesmo. Todas as vezes que eu escrevo um texto, eu olho de novo o texto e penso, será que será que eu estou com o meu leitor aqui sentado no meu sofá, comendo bolo? E aí será que eu estou com o meu consumidor? Será que eu estou com o meu parceiro de trabalho? Será que eu estou com o meu fornecedor? Da onde eu pego a matéria-prima? Será que essa pessoa está aqui sentada comigo na sala agora? Pela maneira que eu converso, pela maneira que eu me falo, que eu me expresso, nas redes sociais, no meu e-mail. Então, é isso. A comunicação afetiva, ela também assume esse lugar de convite. E aí, eu escrevi assim aqui na minha cola, que é terceiro tipo, né, digamos, comunicação como única possível. Eu achei meio autoritária essa minha frase. Mas depois, quando eu comecei a ler o texto que eu escrevi, eu estou querendo dizer, eu não sei se é essa a melhor maneira, comunicação como única possível, não sei se essa é a melhor maneira, mas o que eu quis dizer foi, se você parte de uma comunicação que é contar uma história, aliás, contar a sua história, você não tem outra maneira de fazer aquela comunicação. Você só tem a sua história. Então, ela, dessa perspectiva, ela é a única possível, né? Nesse sentido. E aí eu penso rapidamente assim, também, quando eu vou criar alguns textos para algumas parceiras, alguns clientes. Eu já tentei inventar histórias, várias vezes, inclusive. E não é que fica ruim, não é isso, né? Mas eu quase acerto. É mais ou menos essa sensação que eu tenho, assim, quando eu invento uma história para falar de algum produto, para falar de algum serviço do meu cliente, para falar de alguma novidade, alguma coisa que eu tenho que dizer, né? E eu invento uma coisa mesmo bem inventada, sem nenhuma ligação comigo, com o que eu penso, com o que eu pensaria, se eu fosse pensar, sabe? Nenhuma ligação. Eu quase acerto. O cliente gosta, ele até publica às vezes, sai lá no site, mas não surte, sabe? Não chama o leitor. Todas as vezes que eu escrevo textos que caem como uma luva, que a pessoa fala, nossa, é isso aqui mesmo, sempre foram textos que partiram de mim, né? Textos que partiram da minha experiência com relação àquilo, seja ela qual for. Não excluo nenhum tipo de experiência. A experiência não é só eu ter testado, sabe? Eu ter experimentado o serviço ou produto daquele negócio, apesar disso ajudar bastante. Mas não é só esse tipo de experiência. Vou dar um exemplo. A experiência de relação digital mesmo. Qual é a minha experiência? Não sei, Qual é a minha experiência com a marca Havaianas? Vou dar um exemplo. Pode ter sido só digitalmente, mas também é uma experiência. E aí, quando eu escrevo textos para esses clientes, partindo dessa minha experiência, dessa minha relação com o serviço, o produto ou aquele cliente, aí eu consigo os textos que eu posso dizer assim, que são textos que caem como uma luva. Então, a comunicação afetiva, ela não tem de outro lugar, na minha visão, assim, ela não tem de outro lugar para partir que não seja de você, que não seja da sua própria história, né? E aí a gente entra nesse campo que eu deixei para falar por último, mas que é muito importante, que é quando você parte da sua história, você vai partir das suas crenças, principalmente.
E aí você começa o seu posicionamento, né? Você como empreendedora, empreendedor, você como negócio, né? Você começa é impossível não começar um posicionamento quando você faz da sua comunicação partir desse lugar que eu tô falando. E aí você começa a dizer coisas que não se referem só ao seu produto ou serviço, sabe? Seu produto ou serviço está lá no meio. Ele é a cereja do bolo, sim. Mas você passa a falar de tudo que está no entorno dele. Então, quem são os meus... Da onde eu pego a minha matéria-prima? Como é a minha relação com essa pessoa que eu pego a matéria-prima? Onde meu produto ou meu serviço está inserido? Qual é a cidade? Quais são as políticas públicas que a minha cidade está começando a tomar por conta do Covid? Sabe? Não tem como separar. Não tem. E aí a comunicação afetiva, quando você se rende mesmo e você começa a se colocar com as suas crenças, você notadamente vai começar a criar um círculo em torno de você, do seu negócio, que muitos escritores chamam como comunidade, né? Você começa a fomentar uma comunidade que são pessoas que partilham das suas crenças, no mínimo. No mínimo elas partilham, ou elas sentem um pouco de atração disso, querem saber mais, sabe? Sobre isso. Bom, é isso. Então, eu não estou encerrando. Na verdade, eu gostaria de dizer, meio que concluir mesmo a fala e depois, se a gente quiser abrir para trocar uma ideia mesmo, eu acho mais gostoso, quer dizer, eu acho gostoso também. Se eu pudesse dar dicas, não sei se eu estou nesse lugar de dar dicas, sabe? Mas se eu pudesse dizer isso, de dar algumas dicas de como eu faço, né, de como eu encaro a comunicação, eu partiria do ponto, assim, é uma condição mesmo, né? É uma condição, sabe? Uma condição, autocrítica. Eu partiria disso, primeiro. Toda vez que eu viro o holofote da comunicação para algum lugar, sabe? Para o meu entorno, para o meu cliente, para o meu produto, para qualquer lugar. Eu necessariamente preciso virar o holofote de volta para mim. E começar a me olhar em relação ao serviço, em relação ao produto, em relação ao cliente, sabe? Eu sempre falo dessa relação. E então eu faria isso, eu teria esses ímpetos de autocrítica toda vez que eu fosse pensar na comunicação do meu negócio. E a segunda dica seria sobre realmente, eu acho que realmente a canela, eu vou falar canela de novo, né? Porque eu adoro a canela, na verdade. Mas ela falou, estou lendo um livro que ela me indicou, que lá está escrito o assentamento da palavra. E ela falou essa palavra no e-mail que ela mandou essa semana, no GPS da semana. Ela falou de assentar a palavra, né? E eu vejo bastante isso, como a gente está nesse vulcão, né, que aconteceu, de todo mundo vai para a internet, foi para a internet, né? E tá todo mundo na internet agora, quer dizer, quase todo mundo, né? Pessoas como nós, privilegiadas, que têm internet, obviamente. Mas a palavra ficou muito fácil, sabe? A palavra ficou muito, sabe? Muito papum. E aí, quando a gente consegue assentar a palavra, consegue dar corpo para ela certamente vai chegar no lugar que a gente gostaria que ela chegasse, sabe? A palavra ocupada, de corpo mesmo. E eu acho que a comunicação afetiva, ela faz muito bem isso. Só que tem uma coisa que é bastante importante, assim, não adianta, eu vejo que não adianta fingir tudo isso, sabe? Isso aqui não, tudo isso que eu tô falando não é uma receita e não é um passo a passo. Tudo isso que eu tô falando é a maneira que eu vejo.
E eu acho que para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, a gente realmente precisa dessa rendição, dessa coisa do eu de fato acredito nisso. É isso que eu acredito. Estou fazendo porque eu acredito, sabe? Não faria de outra maneira, porque eu acredito que seja dessa. Aí sim eu acho que a gente começa a assentar a palavra, né, nesse nosso meio. Então, tem uma pergunta, que aí eu acho que é que eu posso encerrar mesmo. Tem uma pergunta que eu me faço todas as vezes que eu sento para escrever algum texto, que é o que eu vejo, sabe? Eu sempre olho e penso, o que eu estou vendo? O texto sempre parte daqui, desse lugar, do que eu estou vendo. Então, eu estou agora trabalhando com uma pessoa que ela é uma coach de carreira. E a gente está organizando um canal na internet para ela falar das profissões que não existem ainda, mas que são... Tem alguns canais na internet que falam bastante disso. Eu conheço o Futuro das Coisas, que é um canal da internet muito legal. Tem a Lala, que fala de futurismo bastante. E tem o Startse, né, que é uma galera falando de startup. Mas essa minha cliente, ela quer um canal para falar de profissões que não existem ainda, né? Que são projeções, quase que projeções. E a gente está começando, então toda vez que a gente se reúne, eu falo para ela, Mi, o que a gente está vendo? O que a gente viu? O que está em volta disso? Ah, tá o mundo VUCA, tá a fluxonomia, tá a economia colaborativa, não sei, tem várias coisas em volta disso. E aí a gente começa a escrever, tá começando agora, né? A escrever textos baseado primeiro em tudo isso que tá ao entorno. Acho que a gente nem chegou a falar ainda qual é o trabalho dela realmente, sabe? A gente ainda tá nessa dança, assim, do entorno. Até a gente chegar mesmo no centro. É isso, assim, gente. Eu preparei isso, eu espero não ter falado muito. E aí eu gostaria mesmo agora de bater papo, sabe? Saber de vocês, o que é que vocês pensam sobre isso. Se vocês, como é que vocês fazem as suas comunicações? Não sei se vocês trabalham com comunicação ou têm negócios. Se vocês acham que eu estou viajando, alguma coisa, sabe? Marcela, o Henrique colocou algumas coisas bem interessantes aqui no bate-papo. Não sei se você está com acesso aí. Deixa Quiser eu ver. comentar. E quem quiser comentar, fazer perguntas, só ligar a câmera e o microfone, tá? Tá. Silvinha escreveu aqui da Ana Holanda, né? Que ela é maravilhosa e que ela que a escrita é libertadora. Nossa, Silvinha, eu também. Eu falei, né, que eu conheci a Ana Holanda por causa de vocês. Nem sei se foi você, deve ter sido você que falou lá no nosso grupo. Eu sou bem fã dela, é possível que tenha sido. É possível que tenha sido você. E aí, assim, eu lembro que a hora que você falou, assim, eu falei, nunca ouvi falar dela. Eu acho que fui eu mesmo, porque eu perguntei, você não conhece a Ana Holanda quando você veio com a temática sobre escrita afetiva? Porque ela é uma grande defensora, né? E aí, eu sou assinante da revista Vida Simples, só contextualizando, há um bom tempo. E eu sempre fui muito fã dessa forma de escrita. Né? Até um dia desse V mesmo comentou a respeito do meu texto, dizendo que eu estou sempre falando em primeira pessoa, porque eu tenho realmente muita dificuldade desse distanciamento, estou sempre me colocando. E eu acho que a minha prática da escrita, mesmo sendo jornalista, ela flui muito melhor quando eu estou realmente conectada com aquilo que eu acredito. Então, o meu texto ele melhora muito quando eu consigo estar nele.
compartilhando, sabe? Então, quem veio também desconstruir isso foi essa revista, que tem uma influência muito grande na minha vida de escrita, digamos assim, e o contato com a própria Ana Holanda, que eu tive a oportunidade também de conhecê-la aqui em Recife, a partir de um curso. E, na verdade, vez ou outra, a gente sempre troca umas figurinhas, porque acabamos que temos algumas amigas em comum, alguns vínculos que foram criados consequentemente. Uma das vindas que estava marcada, ela iria ser uma convidada do Inovatalk, que é o meu projeto, sabe? Então, ela faz um trabalho muito bacana com uma amiga minha, que é Carol Pires, que trabalha com fotografia. Elas têm um curso juntas, na verdade. Então, é um espaço de falar de escrita afetiva, é uma coisa que me representa bastante, né? Afetuosa, como ela falou, e de escrita afetiva. E eu acho que a gente está, nesse momento, principalmente, se encaminhando para esse caminho, porque trazendo, você até falou do futuro das coisas, e aí uma coisa que a gente tem conversado bastante também é sobre essas profissões de futuro, ou as que estão deixando de existir. E aí até um próprio Inovatalk que eu fiz em Brasília foi sobre você ser especialista de você mesmo, porque hoje você é especialista de você mesmo, você tem um mundo de possibilidades, mas você vai encontrar alguém com quem você se identifica e você se encontra, né, naquilo que você se dispõe a fazer. Então, eu acho que faz muito sentido você não estar viajando. Não é viagem, eu não sei se os demais concordam conosco, mas pelo menos eu estou de acordo com o que você, com essa compreensão que você trouxe para esse entendimento. Tá? Então, é isso. Legal, Silvinha, obrigada pela participação. Assim, eu gosto muito de ouvir você falando, porque me remete sempre a conversar com uma pessoa que também tem essa troca, sabe? Sobre a comunicação afetiva, principalmente. Porque eu fico bastante... eu não sei, eu até conversei esses dias com uma pessoa aqui da minha cidade, né? Que a comunicação para mim é muito cara. A comunicação em si não, na verdade. Fazer comunicação, para mim, é caro. No sentido de, não caro do meu trabalho ser caro, não é isso. No sentido de me colocar mesmo, sabe? Não é uma coisa que eu faço só baseada nas técnicas que eu ganhei sabe, com as experiências e os cursos que eu fiz, não é isso. É algo que tem mesmo, que vai mesmo um pedaço, sabe? Sim. E aí eu não sei fazer de outra maneira. A verdade é essa. A verdade é essa. Eu não sei fazer de outra maneira. Vamos junto então, viu? Porque realmente digamos que o meu desabrochar, principalmente na escrita, ele só aconteceu depois que, de fato, eu assumi que eu preciso fazer parte dele. Entendeu? Essa escrita distante, por exemplo, né? E aí, digamos que a gente está falando de uma comunicação. Na verdade, não é só o texto, é porque por conta do curso da própria Ana Holanda que traz, né, que, digamos assim, que dá o pontapé inicial sobre essa conversa, eu acho que a minha forma de me comunicar está muito com a minha presença. Na verdade, eu acho que eu potencializei isso quando eu assumi esse espaço, quando eu assumi esse lugar. Porque a gente sempre fica muito reticente, porque de fato a gente não quer parecer arrogante, a gente não quer estar se supervalorizando, e não é bem isso. Mas é uma coisa que eu tenho entendido com o meu processo de conhecimento de 2017 para cá, digamos assim, nesse momento de compreensão, inclusive da minha atividade profissional, é que quando você está inteiro dentro de qualquer processo, né? Então, você tem os resultados que você deseja a vida inteira. Então, é preciso inteireza em tudo que você faz. E eu só consigo ser inteira se eu for
eu, né? Eu só consigo estar inteira se eu estiver, de fato, ali dentro daquele processo. Então, eu só consigo fazer uma comunicação que tenha resultado eficiente, que da minha observação, ou que eu tenha recebido feedback de, né, de funcionamento, de eficiência, quando de fato eu estou ali presente, inteira. Não só para agradar a uma demanda ou uma necessidade externa. A gente faz porque faz parte do jogo. Nem sempre a gente tem essa condição. É como você diz, é um privilégio quando a gente consegue estar nesse lugar. A gente sabe que não funciona muito bem assim. Às vezes tem que fazer o que o cliente manda e acabou-se. Né? Mas a gente não vai, eu faço, não tenho problema nenhum. Mas ele assume a autoria e eu me retiro. Eu não faço a menor questão, por exemplo, de dizer que fui eu que fiz aquilo se eu não me vejo, se eu não me sinto representada. Eu lhe obedeço, mas tudo bem, fique à vontade. É você e quem assina é você. Eu entendo. Eu tenho, às vezes, também essa vontade dessa transferência, sabe? De falar, então, se você quer que eu faça dessa maneira, ok, mas não me representa. Eu ainda não vivi isso, porque as pessoas, como o meu foco agora, na verdade sempre foi, mas agora está bastante de atender os pequenos negócios mesmo, principalmente da minha região, por exemplo, eu tô tendo talvez a sorte, não sei, de trabalhar com pessoas as quais recebem a maneira que eu escrevo de uma maneira muito aberta também, né? Então, tá sendo bem bacana nesse ponto. Eu ainda não vivi. Você é autônoma, né? Querendo ou não, você está buscando algo que já se identifica com você. O que nos diferencia é que eu sou empregada. Exatamente isso. Eu já sou autônoma, exatamente isso. Moro numa cidade pequena. Eu sou CLTista, entendeu? Eu empreendo, mas os meus projetos. Mas na vida profissional que paga o meu boleto, eu sou empregada. Você falou uma coisa que é verdade mesmo. Eu vivo a realidade do autônomo, da pessoa autônoma, né? Sim. Então, eu tenho uma rede de contatos bastante nessa linha. E eu gosto também de falar com esses pequenos negócios, porque é muito potente. Sim. Eu acho, né? Eu tenho a impressão de que vai ficar ainda mais, apesar dos trancos e barrancos que a gente vai ver aí de economia. Eu acho que a rede de empreendedorismo, ela é necessária, sim, sabe? E aí, daí nesse sentido, eu sempre eu tenho lidado bastante com negócios que se colocam de uma maneira muito impositiva na venda. Por exemplo, eu vendo bolo. E aí eu faço um canal na internet para vender bolo e só tem foto de bolo e só fala do bolo e bolo. Não tem mais nada ali. Eu acho esse um erro, eu vejo como sendo uma falha disso, daquela coisa que eu falei da diversidade, do entorno, né? De começar a se colocar, quem é essa pessoa que faz bolo? De onde está vendo essas receitas? E dá para falar disso, né? Dá para mostrar isso com palavras, com imagens. Porque são as histórias, tem contexto, né? E as pessoas... você tira. Por que fofoca faz tanto sucesso? Se a gente for levar em consideração rede social, por quê? Porque as pessoas estão buscando história, estão buscando contexto, elas estão buscando vida real, estão buscando espelho. Então, quando você de fato entrega somente um produto, é somente um produto. Se você traz valor agregado por meio de uma história bem contada ou de valor que tem envolvido naquilo ali, dependendo de como você apresenta, pode ser um bolo bacia, que eu não sei se para vocês é compreensível. O bolo bacia é aquele bolinho pequenininho que vem em padaria, pelo menos aqui no meu lugar, né?
Não, nunca tinha ouvido. Mas, e aí o que é um bolo bacia? Se você conta uma história para né? Esse bolo bacia, ele ganha outro valor. Ele não vai ser o bolo bacia da padaria, mas ele ganha um outro valor, né? Tem uma história, tem um valor associado, um valor agregado. E as pessoas estão carentes disso, naturalmente. E assim, eu acho que tem um outro ponto legal também de falar, que é assim, se você é um pequeno negócio, imagino que você venda para pessoas que moram ou na mesma cidade, ou na mesma rua, ou no mesmo estado, sabe? Ali pertinho. Eu acho que ainda é um ponto a mais, porque vou dar um exemplo, a Luana, que está aqui com a gente. Eu conheço a Luana, deve ter uns 30, não, 30 anos, estou exagerando, né, Lu? Uns 20, mais ou menos. Eu sei várias coisas da história dela. E ela tá vendendo feijoada agora com a mãe. Então, ela pode falar da onde veio a receita, que foi da avó dela, que ela morava na casa na rua tal, lá perto do Santos Dumont, sabe? As pessoas reconhecem, porque inclusive as pessoas conhecem a Luana. Então, não vai ser só a feijoada, sabe? A feijoada que a gente comprou no lugar X. Eu acho que é isso que a comunicação afetiva pede. Ela pede para a pessoa que está atrás daquele pequeno negócio ter a coragem de se colocar, não vou nem dizer à frente do negócio, porque eu não vejo que é assim, eu penso que é do lado mesmo, do lado do negócio, sabe? Esse é o meu negócio, essa sou eu, somos juntos, não somos a mesma coisa, estamos juntos. Tem ainda pessoas que trabalham com comunicação, que eu tenho me informado, que falam, inclusive, da importância de você, quando você está lá nas redes sociais, falam da importância de você alimentar tanto o seu canal de comunicação do seu negócio, quanto o seu canal pessoal mesmo. Porque as pessoas começam a ver que o seu negócio é seu, sabe? E a hora que elas enxergam uma cara para aquele negócio, uma voz, elas vão ou não. E aí a gente cai. Eu também recebo algumas observações assim dos meus clientes que eu acho curioso. Eles falam assim, mas se eles souberem que a gente, não sei, se eles souberem que a gente torce para o Corinthians, os palmeirenses nunca mais vêm aqui, né? Uma coisa assim, mais ou menos. E aí eu sempre falo a mesma coisa que eu aprendi lendo um livro que ele falava do menor público possível. A Verônica fala disso também, né? Falou disso no nosso curso do Rapidex. Eu não acreditava nisso, eu achava que a gente tinha que falar para o maior número de pessoas possível. Até que eu comecei a perceber que não, que quanto mais a gente consegue dizer para aquela pessoa que está ali querendo escutar a gente, é melhor. Talvez a venda lá no final da linha, né? A venda seja muito mais certeira do que a gente ter lá, sei lá, 10 mil seguidores. O Jefferson colocou aqui, você diz deixar o negócio mais pessoal? Pergunta do Jefferson aí, última pergunta. Eu vejo assim mesmo. Não significa, por exemplo, Jefferson, que você você pode, por exemplo, replicar texto e mesma coisa que você escrever, vou dar um exemplo mesma coisa que você escrever no seu Instagram pessoal, você escreve no seu Instagram do negócio. Não acho que é nesse nível de pessoalidade. Mas eu acho que sim, você dar uma cara para ele, uma cara para o negócio. Além dele ser um negócio, ele é um negócio de quem? Tá, do Jefferson. O Jefferson gosta de violão e de samba. Ele pode arrumar uma maneira de escrever sobre isso e abarcar o serviço que você oferece, que eu não sei o que é, ou o produto que você oferece, sabe?
É nesse sentido que eu vejo da pessoalidade mesmo, de dar o corpo. Eu acho Verônica um bom exemplo que está aí presente e que pode contribuir também, porque ela fez uma escolha de trazer, ela tem vários produtos, né? Ela tem o Realize, ela tem Clube de Realizadores, ela tem Rapidex, mas ela optou por trabalhar Verônica Machado. Então, se você busca, na verdade, esse portfólio está concentrado nela. Por quê? Isso foi um processo de transição que acho que algumas pessoas aqui acompanharam também, e de compreensão e amadurecimento, porque as coisas também não vêm de forma tão clara e tão objetiva assim, tão simples, né? A gente vai compreendendo as necessidades. E aí ela saiu do lugar do produto e deu a cara dela, e entendeu que ela tinha muito mais valor do que os próprios produtos, né? Então, as pessoas, quando buscam, não buscam somente aquela solução, estão buscando a solução de Verônica, né? Então, é uma coisa que também tem se falado muito no mundo corporativo, que é a coisa do personal branding, e que pode não parecer algo que tem a ver com a nossa conversa, mas faz muito sentido, porque a gente falar de afeto, a gente está falando da gente. Falar da gente é falar da nossa marca. Então, na verdade, são coisas que ocupam o mesmo valor, digamos assim, e talvez estejam ou não em lugares distintos. Mas é praticamente isso, e B pode dar alguma contribuição com relação a isso que eu estou citando, que me veio insistentemente como lembrança de algo, até porque foi um processo que inicialmente ela tinha um jornalista 3.0, por exemplo, e ela foi compreendendo que a marca Verônica Machado ela tinha muito mais força e muito mais valor. Quem é Verônica Machado? É ela do jeito que ela faz. Simples assim. Entendeu? Ela não é um personagem dentro do processo dela de venda. Ela é exatamente aquilo que representa o negócio dela. Fala, Vê. Falo. Isso mesmo, Silvinha falou muito bem. Mas em toda essa conversa, eu acho muito legal a comunicação afetiva, mas e aí pegando o rabinho do tema da palestra, né? De como ir além da venda. E venda passa por marketing. Não são coisas separadas. E muitas vezes as pessoas pensam que ainda faz o sinal da cruz quando fala de marketing. Né? Quando fala em vender alguma coisa, como se fosse algo errado, algo sujo, uma característica histórica, cristã talvez, que tem aqui dentro, né? Que é enraizado dentro da gente, como se doar fosse bom e vender fosse ruim, sendo que não há nada mais generoso do que vender. E aí vai para outra discussão. Mas quando a gente fala de marketing mesmo, e aí a gente tem o pai do marketing, que é Philip Kotler, que escreveu Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ele mostra muito claramente como as pessoas mudaram o jeito de comprar e que nós tínhamos que rever o jeito de vender. A grande diferença é que as pessoas continuam vendendo como a primeira geração ali, que era a geração do marketing 1.0, que é olhe meu produto, tome o meu produto, que foi o caso que a Marcela falou do exemplo do bolo, né? Aqui o bolo, só tem bolo, é o bolo que importa. Isso é o marketing 1.0 que não engaja mais as pessoas. Vende? Claro que vende. Inclusive tem negócios e pequenos negócios, inclusive, é muito engraçada essa história, porque não existe uma verdade. Não existe certo ou errado. Muitas vezes a gente pensa que é sempre contando uma história que se vende e às vezes não, às vezes é com a história que se vende. Tudo depende do contexto, de como é, o que tem que ser feito. Por exemplo, eu tinha um cliente que era um salão que era especializado em manicure. E era um dos salões até caros aqui do meu bairro, sabe? Tipo, fazer mão e pé era tipo uns R$40. Era muita coisa, assim. Caro mesmo. Caro, né? Então, era uma parada bem
A mulher especializou todo mundo do salão para fazer a melhor unha possível. E aí, no começo eu entendia, só trazendo um contraponto para um equilíbrio também, né? Eu entendia que era isso, inclusive eu tinha feito uma consultoria com a Lu Levi, que a Lu Levi é muito, muito foda. Eu falei, cara, como que eu vou divulgar um salão? Né? Aí ela falou, cara, a foto do Instagram tem que ser a mulher com uma unha incrível tomando café, levantando o dedinho. Falei, pô, saquei. É a história, é a foto conceitual e tal. E comecei a fazer isso e o resultado não veio. Nesse caso especificamente. Só que eu não entendia. Porque havia uma certeza muito grande dentro de mim que eu tinha que colocar a foto conceitual da mulher assim. E depois eu percebi que nesse tipo de negócio, especificamente do salão da unha, o que funcionava era o que eu mais detestava, que era a fotinha assim. A foto da mão assim, da mulher, com a mãozinha assim, do lado o esmalte e a mãozinha. Isso funcionou mais para aquele negócio especificamente. Mas quando eu digo que a gente tem que trazer um equilíbrio, é que não tem que ser só a fotinha assim, né? Porque quando eu colocava, por exemplo, a foto da dona do salão e contava a história dela, era um sucesso. Mas isso reforçava que naquele tipo de negócio específico, a gente tinha que dar uma balanceada entre mostrar o produto e contar a história, né? Caraca, não sei por que eu fui cair nesse assunto. Viajei, me desculpa muito. Imagina. Só voltando ao assunto que a Silvinha provocou, que foi a questão da mudança, né? Eu tinha o Jornalista 3.0 e hoje ele não existe mais. Nem em site, nem em mídia social, porque eu optei tudo para colocar tudo em Verônica Machado. Primeiro porque cuidar de um perfil já é difícil, imagina 2. Que é o seu e o do seu negócio. Imagina se você tem vários negócios, né? Um clube de assinatura, o curso acolá, a agência de mídias sociais. Então, era algo impossível. Com um já é complicado, né? Mas além desse motivo prático, veio também a certeza de que, aí eu expliquei Felipe Kotler, que ele chega no marketing 4.0 explicando que hoje o que vende é comunidade. A comunidade vende. Então, e a comunidade, as pessoas, elas querem se conectar com outras pessoas. E muito menos com marcas. Elas querem... até no próprio jornalismo a gente consegue ver isso muito claramente. A gente quer se conectar com aquele cara do... Só subindo! Aquele cara lá muito doido que fala as notícias de sangue e tal da TV. Eu não assisto, mas as pessoas, elas se conectam com um cara que dá a opinião dele e que fala dele e que enxerga a autenticidade nele e que isso é um conflito dentro do jornalismo, já que o jornalismo, teoricamente, deveria ser imparcial, ele nunca foi. Mas hoje ficou tão claro esse posicionamento, não só nosso, enquanto comunicadores e também nos empreendedores de bairro, até no nível de jornalismo. Todo mundo quer saber o que o jornalista pensa, ou a opinião dele, ou um pouco sobre a história dele, ou por que ele é legal, ou porque eu gosto ou não gosto do cara. Hoje eu vejo que a autenticidade é a palavra. Isso é super difícil de encontrar, porque exige ter vulnerabilidade para ser autêntico. E é isso, assim, em todos os níveis as pessoas estão... mesmo que aquela pessoa seja ruim, eu não gosto daquela pessoa, mas o fato dela ser autêntica me atrai. Me espelha, eu me identifico, vou comprar o bolo dela. E por último, já falei demais, você deu um exemplo do bolo, o bolo ficou na minha cabeça. Na minha cidade tem um cara tem uma lojinha chamada Bolos do Flávio. E ele cresceu muito aqui, era uma loja de bolos de bacia, que eu fiquei sabendo agora que é bolos de bacia, nunca tinha ouvido falar. Mas é bolo de bacia, aquele bolo na forminha mesmo, de fubá, de milho e tal. E aí, o meu pai sempre comprava no Bolos do Flávio. E eu falei, cara, por que
você só compra no Bolos do Flávio, tem ali a outra opção ali. Não, foi porque um dia eu entrei na loja do Bolos do Flávio e na parede tinha a história do Flávio. E eu li a história do Flávio, eu achei que a história era incrível e agora eu só compro o bolo dele. Ele não sabe quem é o Flávio, nunca viu o Flávio, porque já virou franquia. Mas a história que tinha numa folha A4 na parede o tinham conectado de alguma forma forte ao ponto dele só comprar o bolo do Flávio, né? Então, falei, não sei se eu disse alguma coisa. Jefferson fez um comentário pedindo licença mais uma vez, que se você falou, eu estou falando mais do que Marcela, inclusive. Aqui, mas é porque tem a ver, fazendo uma conexão com o que a gente tem tratado, ele fala aqui que uma das grandes dificuldades é a exposição, algo como a Silvinha está dizendo com relação a ver, preciso quebrar isso. De fato, Jefferson, é preciso sair da zona de conforto, né, desse anonimato que a gente insiste e se vulnerabilizar, porque só é possível realmente você assumir essa identidade para o seu trabalho, independente do seu negócio, quando você se arrisca. Então, você precisa se fortalecer. Não é simples, não é fácil, é uma construção diária, porque você coloca em risco um bocado de coisa, da sua vida, inclusive. Porque quando você dá a cara, você tem que estar disposto, ainda mais em tempos de tribunal e julgamento de internet, que está aí o tempo inteiro, né? Para lhe acabar em um segundo. Principalmente. Às vezes as pessoas criam marcas para se esconderem atrás delas e não se mostrarem nelas, né? Então, acontece bastante, é o que a Silvinha tá falando. Ah, olha aqui, eu sou a Silvinha, mas eu vou criar aqui a padaria X, que ninguém vai saber que sou eu. Não preciso, né, o lance do Corinthians, de Palmeiras, não preciso me mostrar, porque quem se mostra, quem se destaca, leva a pedrada, ou tem mais risco de levar a pedrada. Isso é normal, isso é do ser humano. Então, esse risco de colocar a bunda na janela existe em todo mundo. E quem se arrisca a colocar a bunda na janela, na verdade, não leva pedrada, né? Se surpreende porque traz mais e mais conexão, que é o caso da comunicação afetiva, enfim, da venda mais continuada, porque aí você não vende uma vez, você tem freguês. É como sair do cliente para o freguês, porque o freguês, não existe freguês que não te conheça enquanto pessoa. Jefferson, eu estou dando um depoimento pessoal, porque eu tenho 15 anos de atividade profissional no mesmo trabalho, certo? E durante 12 anos, eu me escondi por trás da assessora de comunicação de tal e tal e tal. Então, eu nunca, dentro do meu trabalho, eu fui reconhecida e é uma dor que eu carrego, entendeu? Uma dor que necessariamente me faz, que traz, na verdade, as minhas insatisfações, mas que quando eu decidi assumir esse protagonismo, colocando a minha bunda na janela, como diz Verônica, as coisas mudaram. E aí esse reconhecimento que era tão necessário para mim, das minhas demandas pessoais, ele veio, mas ele não veio nesse meu lugar de trabalho, ele veio por meio de outros lugares, que foi onde eu assumi o protagonismo. E hoje eu consigo esse reconhecimento melhor, porque eu decidi ocupar esse espaço, mas assim, foi e tem sido uma construção. A gente está em 2020 e esse processo, para mim, começou em 2017. Praticamente. Foi quando eu comecei a ter maturidade para compreender que estar naquela zona de conforto, que de fato não era um lugar que ia trazer essa satisfação. E que se eu tinha tanta necessidade, por exemplo,
de reconhecimento do meu esforço, eu tinha que me fazer reconhecida, mas não era da forma que eu estava agindo. Então, quando eu assumi um protagonismo de outras coisas fora desse meu trabalho, aí sim eu comecei a ser vista, aí sim eu comecei. E isso é para tudo na nossa vida, inclusive para vender, porque pode não fazer sentido para o assunto que a gente está tratando, que é comunicação afetiva, mas no final das contas a gente está tratando de venda e de forma de como vender, né? Aprendi direitinho, Verônica? Oxi, tu que me ensina. Eu só queria dizer uma última coisa. Caraca, já tô falando demais. Mas uma coisa que eu lembrei aqui, uma coisa muito louca, na verdade, que eu lembrei aqui sobre comunicação afetiva, tema da Marcela, é que um exemplo muito, muito doido é assim, eu tava vendendo meus móveis na internet, em plena pandemia. E eu vendi todos muito rápido, muito rápido. E definitivamente o que fez a minha comunicação de venda, tudo bem que o preço estava barato, não vou mentir, mas o que fez muita diferença para eu vender muito rápido os meus móveis era fazer uma coisa que ninguém que vende móveis na internet estava fazendo. Foi colocar a minha comunicação afetiva. Como? Por exemplo, eu estava vendendo um guarda-roupa. Aí eu pedi para tirarem uma foto minha abraçando o guarda-roupa assim, ó. Ai, tipo, gosto tanto de você, sabe? Ou então abraçando o fogão. Então, chamou muita atenção, porque a imagem, a gente está falando de comunicação afetiva, né? Então, existe em texto, existe em vídeo e existe em fotografia. Quando as pessoas viram que eu tava abraçando o guarda-roupa, eu falei assim, quem é essa louca? O que ela tá falando? Ah, ela tá... Aí depois no texto ela tá vendendo o guarda-roupa, a máquina de lavar e tal, né? Então, eu coloquei no marketplace do Facebook e a galera veio falar comigo. Nossa, essa sua foto abraçando o guarda-roupa é muito, muito legal e tal. Então, como mostrando claramente que aquele objeto tinha uma história comigo, né? E na descrição do produto também, Marcela. Na descrição eu escrevi, olha, esse fogão foi um aventureiro comigo. Nós tivemos aventuras maravilhosas, eles serviram minha família e tal. Então, contou-se a história mostrando o produto, que eu acho que é um equilíbrio legal. Com certeza. Porque assim, eu sempre vejo que existe essa necessidade de escolha, sabe? Em nenhum momento eu acredito que a exclusão de um ou de outro vai surtir um efeito bom nos negócios. Ou a exclusão do produto, né? De falar do produto, ou a exclusão da história, sabe? Eu acho que, na verdade, a existência de um não exclui o outro. O que eu vejo é que, assim, quando você coloca a foto do seu guarda-roupa, que é a foto do produto, direta e reta, assim, tô vendendo um guarda-roupa, óbvio que você vai ter uma foto do guarda-roupa. Na verdade, eu penso que se fosse só a foto do guarda-roupa, talvez não tivesse surtido tanto efeito. Agora, a foto do guarda-roupa com você já mostra milhares de coisas, na verdade. Abraçando trilhares de coisas. Porque você vai falar, tô abraçando. Foi muito legal esse guarda-roupa na minha vida. Esse guarda-roupa, sabe? É foda. Então, obviamente... Marcela, eu vou só já toda hora, última coisa. Eu dei um curso uma vez e que tinha um corretor de imóveis. Não sei se tem alguém que conhece algum corretor de imóveis aqui ou já trabalhou com isso. Mas eu disse a ele que no dia que ele fizesse uma faixa, não sei se aí na cidade de vocês é permitido colocar faixa de vendas de casa, esse tipo de coisa. No dia que ele fizesse uma faixa escrito assim: vendo a casa de uma família muito feliz. Vendo a casa onde uma família foi muito feliz. Cara, uma faixa é R$10. Tipo assim, ele não custaria nada fazer o teste e colocava o número dele. Ia ser um fuzuê. Por quê? As pessoas iam fotografar a faixa.
iam colocar na internet. Alguém ia acabar ligando para ele. Enfim, vendo casa 2 quartos, piscina, churrasqueira, tananã, tá todo mundo fazendo. Agora, vender uma casa em que morou uma família muito feliz, aí todo mundo fica sassaricando para entender e saber e talvez até querer comprar a casa, porque no inconsciente todo mundo quer ser feliz. No inconsciente todo mundo entendeu que se comprasse a casa que ele estivesse vendendo, também seria feliz. Claro que não é lógico, não é racional, mas é uma comunicação, não sei, pergunto se é uma comunicação afetiva também ou não, né? Claro, eu vou contar uma história que já tem dias que está na minha cabeça também sobre isso, mais ou menos sobre isso. Agora, depois que a pandemia, para mim, assim, a coisa da restrição social está começando a ficar pesada agora, para mim. Até agora, eu acho ainda que eu vivi de uma maneira assim, ok, eu moro na roça, não estou presa dentro de um apartamento, né? Eu consigo dar uma volta, ver bicho, então... Mas agora tá começando a ficar uma coisa bem pesada. Então, o que a gente faz? Eu, meu marido e meu filhinho. A gente pega o carro e vai ver o pôr do sol num lugar que é um condomínio em construção aqui na cidade. Então, o cara fez só a portaria, dividiu os terrenos, fez lá as ruas, né? E é num morro. Então, o pôr do sol é lindo lá de cima. Já faz dias que a gente está indo lá ver o pôr do sol. A gente tem visto muitas pessoas indo fazer isso. Cada uma nos seus carros, as pessoas param, algumas descem, criança, leva cachorro para passear. Mas é um lugar bem amplo, assim. E esses dias eu até coloquei uma foto no meu Instagram desse episódio. Esses dias eu fui, tinha uma menina aprendendo a andar de moto. Sabe aquela cena bem clássica? A pessoa vai falando, enquanto soltar a embreagem, devagarzinho, vai ser, sabe? Uma cena bem clássica que eu já tentei aprender a andar de moto várias vezes. É uma cena bem clássica de quem tá aprendendo, assim, o cara segurando atrás e a menina indo devagarzinho indo. Falei, se eu fosse a comunicadora desse lugar, é um lugar novo, obviamente não vendeu os terrenos ainda. Eu viria aqui uma vez ou duas vezes por semana durante a pandemia, já faz tempo, e tiraria um monte de fotos com nem assim com verde magnífico, não, mas é um lugar que neste momento está representando esse respiro para muita gente. Eu vejo isso. Eu falei, cara, se eu fosse a comunicadora desse espaço, eu estaria fazendo comunicação assim, contando, vindo aqui, fotografando e contando o quanto o lugar está participando da vida das pessoas nesse momento tão duro, como sendo um lugar sabe, de ver quem a gente ama. Eu vou lá encontrar minha amiga no carro dela e eu no meu. Então, assim, para mim é muito impactante isso, sabe? E isso viraria uma comunicação muito bonita do lugar. Assim como você está falando da faixa, assim, para mim isso é comunicação afetiva. É você pegar o cotidiano da coisa, sabe? O que está acontecendo agora ali e transformar isso numa maneira de vender, de vender. E aí a Canela até explicou, a Canela até falou aqui no nosso chat que ela está falando que não existe uma única verdade sobre a venda. Absolutamente não existe, né? Absolutamente não existe uma única verdade. Agora, pegar o cotidiano de alguma coisa e transformar isso em comunicação de venda, eu acho não, certamente atinge, sabe? Não sei se atinge além ou aquém das expectativas daquele negócio, mas atinge. Você contar qual é o cotidiano daquilo, qual é o agora. Então, tem muitas maneiras de fazer isso, né? A minha preferida é essa, falar do cotidiano.
Oi, Maia, Lu, tudo bem? Oi, Lu. Oi, gente, não conheço ninguém. Eu acho que o único que eu conheço aqui que tá tendo esse bate-papo é a Má, né? Como ela falou aí, sei lá, 30 anos já. O Uhum. Léo também, eu acho que tá aí, que eu conheço também já faz um tempinho. A Bia também, que é aqui da cidade. A gente acaba conhecendo o pessoal que mora no interior, né? Como dizem por aí. Cara, primeiro assim, eu queria dar os parabéns para você, Má, porque eu não acredito no acaso, né? Eu, tipo, nunca imaginei na minha vida participar de um bate-papo desse. E para mim está sendo assim de grande valia dizer que com a palavra de vocês aí hoje, com a experiência de vocês de trabalho, a minha mente abriu muito assim pro pequenino negócio que eu estou fazendo, que eu iniciei aí há 2 semanas e realmente é muito verdade. Não existe uma única verdade para a gente vender qualquer coisa que seja. Mas a que você está trazendo hoje aí nessa palestra, que é a comunicação afetiva, é muito real, é muito verdade, principalmente para a gente que mora no interior, né, que acaba conhecendo todo mundo e, querendo ou não, a gente acaba conhecendo a história também das pessoas. E nisso a gente consegue agregar um pouco mais de valor aí no que a gente está vendendo. É exatamente isso, Lu. É exatamente isso que eu penso, assim. A gente do interior, a gente consegue falar mesmo como se tivesse... Às vezes eu sinto que a gente consegue falar, assim, por texto, sabe? No Instagram ou por foto, como se a gente estivesse ligando, falando, oi, Lu, tudo bem? É a Má. Fez uma feijoada, sabe? Dá para Sim. falar nesse nível, assim, mas pelo texto, ou pela foto, ou pela maneira que você se relaciona num grupo do WhatsApp ou num grupo do Facebook, sabe? Essa maneira que eu acho, esse jeito, essa sutileza. Eu costumo dizer para o pessoal que convive comigo que eu acho que até as cores ela acaba trazendo uma identidade muito forte para a gente. Por exemplo, eu pedi para que fizessem uma arte para mim da feijoada e se na minha arte não tivesse a cor laranja, não seria eu, sabe? Aham, aham. É um pouco de você, né? É um pouco de Sim. você. Tem que ter você, na verdade. Na sua, a única diferença, para mim é muito assim nítido. A única diferença entre a sua feijoada e a feijoada da Maria é que você é a Luana e não a Maria. Essa é a única diferença. Você está fazendo o seu serviço ou o seu produto absolutamente de uma maneira única. Então, aí por aí já começa a comunicação começa aí, nesse lugar, sabe? Dessa unicidade, assim, que é cada pessoa, né? Cada negócio. Então eu estou aqui imensamente grata aí por tudo que eu estou ouvindo e vamos continuar que eu estou super focada aqui. Parabéns, viu? Gente, só chamando atenção para uma coisa, o fato de estar no interior hoje assim, não diz mais muita coisa, porque como a gente está virtualizando a vida, né? E as entregas existem para isso, é claro que a sua feijoada, Lu, você vai servir na sua cidade, mas outros serviços você vai, Marcela, por exemplo, ela pode prestar serviço para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, bem dizer. Então, a gente, essas fronteiras geográficas, elas estão cada vez menores, né? Porque até esse processo, a forma como a gente está se encontrando hoje, isso já diz muito. Porque eu estou em Recife, por exemplo, né? E essa conversa não seria possível se não fosse dessa forma, a não ser que eu estivesse aí. Verdade. Ô, Silvinha, mas eu não sei, sabia? Ao mesmo tempo que eu vejo essa conexão para além desse limite geográfico, ao mesmo tempo eu me vejo agora muito mais atenta
a minha rede de relacionamento consumidor-cliente, sabe? Consumidor-produto, consumidor-serviço. Muito mais atenta. Hoje eu andei vasculhando assim, a minha página do Instagram e vendo quem são as pessoas, quais são os negócios que estão ali, quem que eu estou seguindo. Porque eu acho que a gente está nesse momento e eu acredito que vai continuar assim um tempo, né? Na verdade, eu acho que vai piorar um pouquinho, no sentido de eu vejo a gente escolhendo o que comprar hoje. Absolutamente mais criteriosamente do que antes. Porque o dinheiro agora, eu não gosto de usar essa palavra curto, mas eu acho que ele tá meio sumido. Enxuto. E aí, enxuto. E eu vejo as pessoas escolhendo a dedo suas compras nesse momento. Nesse sentido, aquele mar de informações e de negócios e de serviços que a gente tem acesso, sim, por conta dessa conectividade, eu acho que ele passa numa boa peneira sobre o que de fato vai virar o produto na minha estante, sabe? O alimento no meu fogão, ou o meu sapato, o que isso vai virar? Todo o meu contato virtual, o que isso de fato vai virar? Um produto ou um serviço o qual eu vou consumir. Por isso que eu acho que, sim, dá para falar com quem está muito longe, principalmente o meu tipo de trabalho, sim, existe isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que existe um fortalecimento, sim, também dessa localização do comércio, sabe? Hoje eu olho a lista do mercado em casa, eu já fazia isso, mas agora eu estou muito mais atenta. E vejo, apesar de eu comprar num mercadinho aqui da minha cidade, que não é uma rede, eu ainda assim olho e falo, tá, isso aqui eu posso comprar dessa pessoa. O ovo eu vou comprar da tia Denise. O leite da Priscila, sabe? Eu concordo com você, Marcela, mas eu enxergo que são algumas situações. Um é que, inclusive, com a própria pandemia, houve um movimento muito bonito, inclusive, de valorização do pequeno, do produtor local. Isso fortaleceu muito as bases e que era bem importante, porque desperta um olhar que a gente acaba, às vezes, deixando passar batido. Não é porque a gente não dá valor, é porque, às vezes, comprar na rede é mais fácil, a gente já está tão habituado, está muito da nossa dinâmica do dia a dia, que a gente não desperta o olhar para o pequeno. Certo? Mas existe também um lugar de pertencimento, sabe? Tem a questão do pertencer. E aí, e mais uma vez, não tem como ser diferente, eu trago a minha experiência pessoal do pertencer, sabe? Que muitas vezes eu pertenço muito mais a outros espaços que estão fora da minha cidade do que na minha própria cidade. Eu tenho muito mais facilidade hoje de, por exemplo, estabelecer vínculos e conexões com vocês que estão fora daqui, do que com pessoas daqui, porque isso, assim, aqui existem algumas características que eu não me identifico, que é a realidade do lugar, uma coisa que, sabe? E aí eu estou tratando de forma de senso comum, né? Dentro de um senso comum, sem avaliar individualmente as situações, porque, claro que a gente, quando olha numa outra perspectiva, a gente enxerga diferente, mas tem essa questão do pertencimento. Às vezes eu pertenço, às vezes não, geralmente eu tenho pertencido muito mais a outros ambientes, a outras bolhas, a outros espaços do que dentro do meu próprio local, geograficamente falando, sabe? Mas eu reconheço e concordo com você, essa coisa do pertencer, e aí independe, pode ser no seu bairro, pode ser no seu condomínio, pode ser na sua cidade, pode ser fora dele, pode ser na cidade com outras pessoas, sabe? É disso, é nesse sentido que eu tô falando. É verdade, eu concordo com você. Eu concordo. Eu também pertenço muitas vezes
a comunidades que não são locais, apesar de também pertencer, de também sentir, né, essa vontade mesmo de Porque você morou em fortalecer. São Paulo, né? Grande São Paulo, não foi isso? Morei. E eu acredito que escolheu viver numa cidade menor. Então, assim, você não pertencia mais àquele ambiente. Ou então você está buscando na cidade onde você mora hoje um lugar de pertencimento que tem muito mais a ver com aquilo que você acredita, né? Então, assim, é o caminho inverso, digamos assim. Você está retornando, você está diminuindo a sua fronteira, em vez de estar aumentando. E que não é, né? Se a gente, tô só falando isso no sentido ilustrativo da coisa, mas não é. Porque você saiu do seu espaço, digamos assim, da grande São Paulo, da grande cidade, e escolheu viver numa cidade menor. Né? E eu posso estar e posso escolher, por exemplo, viver a realidade da sua cidade, uma vez que eu estou conectada com você. Eu concordo mesmo. Gente, só eu e Verônica fala, tem uma consideração de Leonardo aqui que eu achei bem bacana, inclusive que ele faz para a Verônica. Vou ler. Esses aspectos, Verônica, o filósofo Peter Ransome, que eu não sei ler essa palavra, chama de dinheiro inteligente. É uma ideia muito bacana para enriquecer o empreendedorismo contemporâneo, que tem a ver com a nossa conversa sobre aquela coisa do personal brand, da venda, do marketing. Quando ela falou da venda ser suja, né? Ter essa conotação às vezes. Isso. Eu acho que é isso, Vê. Então, e aí, A gostaram? Foi bom para vocês? Yeah. Apareçam, pessoas, a gente vai fazer uma foto. Mia! Liguem suas câmeras. Nath, ligue sua câmera. Érica, Jefferson, Leonardo, Lu. Você sabe que essa coisa da câmera, eu sempre lembro de uma coisa, nossa, eu vou falar de uma coisa muito assim. Vou falar, dane-se. Eu não gosto, adoro no Zoom. Eu escolhi o Zoom justamente porque eu falei para Verônica, dá para falar e ver, pelo menos ver as pessoas, né? Porque ainda para mim é muito incômodo ter que falar na câmera do celular para ninguém e depois colocar, sabe? Ainda é meio um lugar meio estranho assim para mim. Só que quando eu estou falando e tá todo mundo, ou aliás, algumas pessoas com a câmera desligada, eu sinto muito aquele efeito que eu acho que foi o Michel Foucault que falou, do efeito panóptico, acho que é panóptico. É uma palavra assim, panóptimo, uma coisa assim, eu vou pesquisar. Mas é esse efeito, é uma coisa que eles faziam nas cadeias, antigamente, nos presídios, que era colocar fazer a construção de uma maneira que todos os guardas enxergam os presos, mas nenhum dos presos enxergam os guardas. É um jeito tipo, tô te observando, mas você não consegue me observar. Sabe? Esse lugar de eu tô vendo tudo, mas ninguém consegue me ver. E aí, às vezes, eu acho que sou um pouco assim, sabe? Pra mim, né? Tem um pouco desse sentimento da câmera desligada, assim, tipo, nossa. Ainda mais que eu resolvi colocar uma luz bem na minha cara, tipo, tô sendo filmada e tá todo mundo aí escondidinho comendo Doritos e eu tô aqui com a cara na janela. Vamos tirar uma foto? Opa, desculpa. Ai, Nath, ainda bem que você apareceu. Érica colocou aqui que tá sem câmera e sem microfone, então podemos fazer, porque infelizmente ela não vai aparecer. Que pena. Vou tirar. Vai. Peraí. Vamos fazer 2 fotos. A primeira é sorrindo. 1, 2, 3 e sorrindo. A segunda foto é uma assim, ó.
Eu só faço com as minhas amigas, hein, gente? É assim, a segunda foto é assim, ó. Fingindo que tá gargalhando, tipo... E olhando para cima, né? Que tem que ter né? Aquele ar de chique, né? Ok? 1, 2, 3 e ó! Ficou a melhor foto. A melhor foto pra gente postar no Instagram. Ai, ai. Fake, mas a melhor. A gente coloca uma história nela. Então tá bom, gente. Eu agradeço muito a presença. E se a Marcela quiser finalizar? Não, eu agradeço todo mundo que veio, vocês, Verônica, pelo espaço, oportunidade, incentivo, cutucões, água na bunda. E é isso, gente. Espero ter conseguido compartilhar alguma coisa com vocês e que isso reverbere de alguma maneira.